Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da opinião do J.R. Guzzo sobre o pessoal querer impedir Bolsonaro de influenciar as eleições municipais. Eu já falei sobre isso num vídeo ontem, em que eu acho que é mais do que isso, na verdade, querem impedir, tirar, desfazer o Bolsonaro na cena política brasileira. Isso é fruto de desespero deles, porque a verdade é que eles sabem que isso não existe. Não há essa coisa como fazer sumir da política um grupo a não ser numa ditadura, né? Essa notícia foi sugerida por Ash147 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí. O J.R. Guzzo lembra que com essas várias ações da PF, do Alexandre de Moraes, e como a gente falou lá da reportagem da Folha ontem, que querem a inelegibilidade dele por 30 anos e coisa e tal, ou seja, querem extirpar o Bolsonaro da política nacional. É isso que estão fazendo aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e Janja e tudo mais que existe em torno dele só pensam numa coisa: eliminar Bolsonaro da vida pública do Brasil. E eliminar de uma maneira tal que ele desapareça sem deixar traço. Veja, isso é a ação de alguém que não sabe a política, não conhece a política, porque não existe isso de sumir na política sem deixar traços, né? Todo político tem um ciclo de vida, ele começa, né, fica mais famoso e coisa e tal, e eventualmente cai no ostracismo, ou deixa de frequentar a política e coisa e tal, né? Isso é um ciclo natural da coisa. Querer mudar a política na base da marretada só existe em ditaduras, né? Em ditaduras você tem isso. Na União Soviética, ele até usa isso daqui, olha só. Não bastou nem mesmo, como chegou-se a se pensar, a burla do TSE, que proíbe ele de se candidatar a qualquer cargo público por 8 anos, a inelegibilidade dele, que já é uma coisa absurda, como a gente viu, né? Não tem nenhum motivo. Cara, o TSE sempre prezou pelo direito de eleição, de se candidatar. A ideia é muito simples. Se o cara é ruim mesmo, aí ele vai perder a eleição, não vai ter problema. Para tornar uma pessoa inelegível sempre foi uma coisa absolutamente excepcional. Até agora. Agora não, agora Bolsonaro é inelegível, mas não tem nenhuma prova contra ele, mas ele fez uma reunião com o embaixador. Caramba, não tem nada. Pegaram o processo que estava mais avançado, deram um jeito de botar o cara inelegível, um absurdo completo, né? E aí, já é um absurdo isso daí. Mas aí querem ir além, né? Já fizeram o processo Maduro da coisa. Maduro também tornou a Maria Corina Machado inelegível, o Ortega também tornou um monte de opositores inelegíveis. Agora, a ideia deles é que Bolsonaro deixe de existir. Algo mais ou menos como aconteceu com o Trotsky na Rússia soviética 100 anos atrás, né? Para quem não sabe dessa ideia, o Lenin, né, o Vladimir Lenin, que fez a Revolução Russa, ele tinha dois aliados próximos. Ele tinha o Trotsky, que era o cara mais teórico e coisa e tal, mais da ideia comunista ali, coisa e tal, e tinha o Stalin, que era um cara, digamos, mais mão na massa, mais próximo do povão e coisa e tal. Os dois eram tidos como possíveis sucessores do Lenin, né? O que aconteceu? Vocês sabem, o Stalin acabou ganhando essa parada, mas não porque o Lenin escolheu. O Lenin queria que fosse o Trotsky. Justamente por isso, o Stalin, muito mais esperto, muito mais ágil nessas paradas de comunismo, deportou o cara foi expulso da União Soviética, sumiu, teve que ir para o México, acabou sendo morto no México por um agente especial soviético, né? E o Stalin dominou a União Soviética depois que o Lenin morreu, né? E ficou como ditador durante muitos e muitos anos. Mas, além disso, né, não só o Trotsky teve que sair e acabou sendo morto, como tudo que tinha de referência ao Trotsky foi apagado da história soviética. A ideia do Stalin é fingir que o Trotsky não existiu. Por quê? Porque tinha muita gente, aliás, a maior parte das pessoas preferia o Trotsky do que o Stalin, né? Sabia que o Stalin iria pender para uma ditadura e que o Trotsky tenderia a ser ainda um sistema mais aberto um pouco, né? A gente nunca vai saber o que seria a União Soviética se o Trotsky tivesse ganho essa coisa, mas a verdade é que muita gente via ele como uma alternativa melhor nessa situação. No final das contas, o Stalin fez questão de apagar tudo, não pode ter nenhuma referência ao cara. É mais ou menos o que estão querendo fazer aqui com o Bolsonaro, né? O que eu discordo só é que eles estão colocando aqui, o Guzzo colocou como impedir Bolsonaro de influenciar as eleições municipais. Sim, eu acho que essa é a preocupação mais urgente deles, né?
De novo, é aquela história que eu falei para vocês. Eles achavam que tirar Bolsonaro da presidência da República ia acabar com o poder que Bolsonaro tem sobre o povo. Na cabeçola desse pessoal meio retardado lá do STF, o poder que Bolsonaro tinha sobre o povo é porque ele tinha um gabinete do ódio, que ele colocava dinheiro de alguma forma e não sei o que lá, de que forma que acontecia a coisa, mas aí fazia mágica e as pessoas todas gostavam do Bolsonaro e pronto. Tirando o Bolsonaro do poder, ele não vai ter mais acesso a dinheiro fácil do governo, não vai ter mais gabinete do ódio e daí ele não vai conseguir mais fazer a mágica que ele faz, né? Só que descobriram que não fez diferença nenhuma. Tiraram o Bolsonaro do poder, ele continuou tendo muita influência no Brasil. Aí o passo seguinte foi justamente tornar ele inelegível. Por quê? Porque a ideia... Agora, o pessoal achava assim, não, ele tem ainda muita influência, porque como tem muita gente que vota nele, os políticos ainda ficam querendo agradar ele, porque, né, sabe que vai ter voto ali, né? Tornar ele inelegível. Pronto, Bolsonaro não está mais elegível. O próximo passo agora é só campanha de morte, é o que estou querendo fazer com o Bolsonaro, prender e matar ele, acabar com ele de toda sorte, né? Porque o que tá ficando claro é isso. Evidência de que ele fez alguma coisa nenhuma. Mostram aquela reunião como se fosse claramente uma reunião de golpe, que estavam planejando não sei o que. Cara, não tem nada naquela reunião. E aliás, diga-se de passagem, a tal da minuta golpista que eles falam, é uma minuta que é de um estado de exceção que teria que ser aprovado pelo Congresso. Ou seja, o fato de ter aquela minuta ali, não é ilegal você ter uma minuta daquilo. Em tese, o Bolsonaro poderia decretar estado de exceção. É uma prerrogativa do presidente isso. Qual que é a garantia constitucional de que isso não vai virar um golpe? É porque justamente tem que ser aprovado pelo Congresso. E o Bolsonaro cogitou isso, não tem nada de errado em cogitar um estado de exceção, está na Constituição isso daí, e não chegou a botar em prática. Não acho que vai ser por aqui, e tirou o negócio dali. Ou seja, não tem nada, nem cogitação de golpe tem ali, nem planejamento de golpe, não tem nada. Esse pessoal está querendo tirar o Bolsonaro da vida pública na mão grande, sem nenhum crime, nenhuma acusação real. Enfim, e o que assusta é isso, é a pressa, né? Porque é o que eu falo para vocês. Muita gente fala assim, mas o Lula foi preso também, foi uma crueldade tão grande. Não, foi muito diferente o caso do Lula. Primeiro que o caso do Lula foi verdade, você tem inúmeras evidências de que ele fez corrupção mesmo, né? Segundo, que o Lula teve o devido processo legal. Foram anos e anos de apuração, de denúncia, de pessoas confessando, devolvendo dinheiro para o governo que tinham roubado no governo Lula. Então, ou seja, teve realmente um processo muito mais longo, muito mais bem estruturado dentro do devido processo legal. Esse aqui de Bolsonaro não, é tudo por medida cautelar, é tudo o Alexandre de Moraes dentro de um inquérito em que ele pode tudo e faz tudo e não interessa se ele é juiz, ele é promotor, ele é vítima, ele é tudo no inquérito e ele fica usando isso para punir Bolsonaro e para avançar com essas investigações. E isso é outra coisa, o lapso de tempo, né? O Lula saiu do poder em 2010, 2011, por volta disso. Foi só em 2018 que ele foi preso, 8 anos depois, ou seja, teve todo um processo longo, vagaroso, que pegou um monte de gente, uma coisa factível. A gente sabe que corrupção existe no Brasil mesmo. O caso do Bolsonaro não. Golpe no Brasil? Já aconteceu golpe no Brasil, é verdade. Mas o fato é que golpe no Brasil é raríssimo e não tinha nenhuma chance de acontecer, porque o próprio pessoal do STF sabia que o Exército, que as Forças Armadas não iriam entrar nessa jogada. Então eles sabem que não teria golpe nenhum no final das contas, né? Então, assim, não tem porquê essa história toda. É claramente perseguição a Bolsonaro nesse caso aqui. E está sendo rápido pelo motivo que o Guzzo está falando aqui. Eles temem que já nessa eleição municipal o Bolsonaro cresça muito com a base de apoio dele, né? E cada vez que o Bolsonaro cresce um pouco mais na base política dele, o sonho do Alexandre de Moraes, que é voltar à era do PSDB, fica mais distante um pouquinho. No final das contas, essa é a urgência deles de destruir completamente o Bolsonaro, né? Infelizmente, ou felizmente, não estamos mais na era da União Soviética ditadura, da ditadura completa, ou talvez já tenhamos chegado lá, e não dá para destruir uma pessoa completamente assim, né? Porque o que ele fala aqui é isso, realmente, é o que a gente tá vendo, eles querem inelegibilidade de 30 anos. Que história é essa? Porque lógica tem isso, né? Como diz o Guzzo aqui, pela doutrina em vigor no STF, o mais frequente é a absolvição por excesso de provas e a condenação por falta de provas, né? A dificuldade do processo de extinção do Bolsonaro está na vida real. Nunca aconteceu isso, não tem como. Mesmo lá na União Soviética, as pessoas continuavam falando
no nome do Trotsky com muito cuidado para o Stalin não ouvir, mas as pessoas continuavam falando. Hoje em dia todo mundo sabe do Trotsky, o Trotsky continua sendo um nome conhecido no mundo todo e não vai mudar. Bolsonaro tem uma marca política aqui no Brasil que não vai ser extinguida, por mais nem que matem ele, não conseguem extinguir isso, né? Não tô dando ideia não, hein, Xandão? Cuidado com isso, assassinato é crime, tá? Como o Guzzo lembra que não há por que dizer que esse efeito dessa coisa toda vai realmente mudar o futuro próximo, né? Ao contrário, o Moraes e o Lula estão apostando que a acusação de golpe tira votos do candidato anti-Lula, que serão chamados todos eles de bolsonaristas, né? Essa estratégia a gente já sabe. Em São Paulo, por exemplo, estão querendo chamar o prefeito de São Paulo atual de bolsonarista, muito embora ele seja do PSDB, seja da isentosfera ali, coisa e tal. É isso que o Lula quer poder chamar todo mundo de bolsonarista como se fosse de golpista e coisa e tal, né? Só que não está colando esse negócio, está ficando muito claro para todo mundo a exata dimensão da perseguição ao Bolsonaro nesse caso, né? Estão tentando algo impossível, tirar alguém da vida pública. Não existe isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.